E começa mais um quadro Direito em Pauta e hoje estou aqui com o Dr. Márcio Riato Júnior. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Ele é advogado especialista em Direito do Trabalho e Direito Sindical também. E hoje ele vai tirar algumas dúvidas que a gente tem sobre direito trabalhista, que sempre tem dúvidas sobre direito trabalhista, Pois né? é. A primeira pergunta, assim, para você, eu vou falar aqui de uma forma geral, né? O Brasil, ele é um dos países com a maior cobertura dos direitos trabalhistas, sendo a CLT utilizada até como modelo em outros países, né? E Sim. qual a importância disso? Bom, nós temos, eu diria que no ordenamento jurídico, basicamente geral, né, do Brasil, nós temos ótimas leis, mas com relação à CLT, ela é um modelo mundial, né, particularmente defendo muito a CLT porque ela é bem completa, né, ela abrange bastante os direitos dos trabalhadores e é para ser copiado mesmo, né, assim, Sim. o brasileiro tem que se orgulhar aí da consolidação das leis do trabalho, com certeza. E a reforma que teve, ela enfraqueceu o trabalhador CLT? Ela, assim, ela enfraqueceu quem tem a carteira assinada? O que aconteceu com essa reforma? Ela veio com a intenção principal, né, de flexibilizar o contrato de trabalho entre o empregador e o empregado, né? Então, assim, diria que para aproximar, né, para deixar essa relação mais próxima, mais fácil, né? E, obviamente, também em meio a uma crise de desemprego aí, para gerar novas modalidades de trabalho e criar, né, postos de trabalho. Em algumas formas de contratação, de contrato de trabalho que foram surgidos, eu diria que, de certa forma, precarizou, né, um pouco a mão de obra do trabalhador em si. Mas também tivemos pontos positivos, exemplo aí no caso da proteção da gestante, né, do adicional de salubridade, enfim. Então, assim, vários exemplos a gente poderia colocar aqui de pontos positivos e negativos. Então, acho que deu para dar uma dividida. Pois né? Foi um equilíbrio. Agora a gente vai falar um pouquinho de sindicato, né? Qual o papel dos sindicatos, assim, e qual foi a sua perda, né? Porque agora não é mais obrigatória a contribuição. O que acontece? O sindicato, ele elabora, né? Ele traz a responsabilidade de criar acordos e convenções coletivas. O que são esses acordos e convenções coletivas? Nada mais são do que direitos que muitas vezes a própria lei, embora, né, eu tenha elogiado aqui a CLT, é impossível abranger especificidades, né, de cada área de atuação. Então, os sindicatos, eles têm essa responsabilidade de criar esses acordos e convenções coletivas para proteger, no caso concreto, os direitos dos trabalhadores e para ampliar, inclusive, alguns direitos, né? E os sindicatos, antes aí da reforma trabalhista, eles tinham essa contribuição, né, compulsória que o trabalhador tinha lá. O que acontecia antes? Muitos sindicatos, eles eram estagnados, eles não corriam atrás, não buscavam, né, melhorar as condições de trabalho da sua categoria profissional. E esses sindicatos aí, basicamente, foram banidos, né, com a reforma. Os sindicatos que estão aí agora, o trabalhador dê valor aos seus sindicatos, se ele ainda está aí te representando, porque os que permaneceram são os sindicatos que são atuantes. E não só pela questão também, né, muitos trabalhadores acabam se filiando, se associando ao sindicato por conta de benefícios, né? O sindicato tem o clube, tem a colônia, mas acho que a questão principal que o trabalhador deve se atentar é o direito mesmo. PLR, hora extra aumentada, né? O valor da hora extra que por lei é 50%, os sindicatos aumentam para 70%, 80%. Então, assim, são inúmeros direitos que a convenção coletiva, o acordo coletivo trazem para o trabalhador, e o sindicato, ele tem que ser fortalecido pelo trabalhador. Então o trabalhador, ele tem que estar junto no sindicato, cobrar o sindicato e fortalecer o sindicato dessa forma, porque obviamente, né, a questão financeira é uma instituição, precisa lá custear, né, as suas despesas, e esse corte, né, da contribuição compulsória prejudicou o sindicato em sua atuação. Agora a gente vai falar tem o termo, né, extinção do contrato de trabalho, que é um acordo entre o empregado e o empregador. Fala mais um pouquinho sobre isso. Bom, temos várias formas de extinção de contrato, né, de contrato trabalhista aqui. Temos a mais comum, né, que todo mundo conhece, que é com justa causa ou sem justa causa. Temos aí também a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é onde, se a empresa ela descumpre, né, com os requisitos do contrato de trabalho, o trabalhador ele tem o direito de aplicar uma espécie de justa causa na empresa
E temos agora as novas modalidades aí que vieram com a reforma, que é a demissão por acordo, né, que eu acho que é um dos principais pontos da reforma aí, onde o próprio empregado e o empregador, eles conversam em caso da necessidade, né, dessa rescisão, e eles conseguem aí, sem utilizar de justa causa, sem justa causa, fazer a rescisão contratual. Obviamente tem algumas diferenças na questão de verba rescisória, né, não dá direito ao trabalhador ao seguro-desemprego. Então o trabalhador, para tomar essa decisão, ele tem que analisar, procura sempre um profissional ou sindicato, né, para procurar saber, né, buscar informações aí de qual a melhor forma. Mas, de certa forma, essa questão, ela ajudou, porque antigamente, o que acontecia? O trabalhador, ele fazia um acordo com a empresa, não era previsto na legislação, e tinha que depois devolver a multa dos 40%, às vezes não devolvia, e girava uma insegurança jurídica, né? Então, agora, a lei, ela abrangeu. Então, o trabalhador e o empregador podem fazer isso, lógico, é um acordo, então as duas partes têm que concordar, e tem também alguns reflexos aí. Exemplo, multa de 40% cai para 20%, aviso prévio pela metade também, férias 13º recebe da mesma forma, e o seguro-desemprego, que daí ele vai perder o direito, né? Infelizmente, e o saque do FGTS, não é que ele perde nenhum valor do fundo de garantia, mas o saque imediato ali ele só vai poder utilizar 80%. Doutor Márcio, muito obrigada. Imagina, que agradeço. A gente ainda tem muitas dúvidas, mas a gente vai deixar para o próximo Direito em Pauta, viu? E você, se tiver dúvidas, é só mandar aqui para o nosso portal, para o WhatsApp, e fique com o próximo Direito em Pauta.